você não faz tudo isso, você sente que você é uma fraude, porque é o que todo mundo faz no seu Instagram. Todo mundo tem esse tempo. Você sente que o tempo está passando mais rápido? Pelo menos mais rápido do que quando você era criança? Você não está sozinho nesse sentimento. Para você entender por que você está sentindo isso, eu vou ter que te contar uma história. Nós humanos já medimos o tempo há bastante tempo, e de várias formas. A gente observa os movimentos dos astros, a mudança das estações e, com base nessas informações, construímos calendários e relógios. Mas com o tempo, os dias deixaram de ser a medida básica de tempo, que é quando o sol nasce e quando o sol se põe. E nós começamos a dividir o tempo em nacos menores, horas, minutos, segundos, e esses são os verdadeiros mandantes do tempo hoje em dia. Mas o alicerce contemporâneo da medição científica deixou de ser esses elementos, como o Sol ou as estações, e passaram a ser então os relógios atômicos. A duração de um segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, é o tempo que um átomo de Césio-133 leva para oscilar 9.192.631.770 vezes. E usando relógios atômicos com sua altíssima precisão, os físicos começaram a perceber, algumas décadas atrás, que você já tem mais tempo num dia do que os seus tataravós. Como assim? Você não percebe, mas a duração dos dias no nosso planeta, ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno de si, aumenta 1,7 milésimo de segundo a cada século. Só por curiosidade, isso acontece porque a Lua está se afastando da Terra e conforme a Lua se afasta, ela rouba do nosso planeta uma propriedade física chamada momento angular. E conforme nós perdemos o momento angular, os nossos dias se alongam. Quando a vida surgiu, por exemplo, uma rotação do planeta durava só 12 horas. Mas passou bastante tempo e hoje nós temos o dobro disso. Só que ainda fica a pergunta, se nós temos ainda assim alguns milésimos de segundo a mais do que os nossos ancestrais, por que então a gente sente que o relógio gira mais rápido do que antes? A física diz que a gente tem mais tempo, então talvez a biologia e a psicologia tenham essa resposta. Em 1962, Michel Sriff, um geólogo de 23 anos, se refugiou numa caverna no sul da França durante 2 meses, sem qualquer relógio. Lá, ele ficou isolado tanto de outras pessoas como do Sol. E o objetivo dele era viver longe do tempo e entender como que o corpo dele reagiria. Ele entrou lá no dia 16 de julho e planejava sair 2 meses depois, em 14 de setembro, não tendo nada para marcar o tempo, a não ser o calendário e a sensação dele de quando dormia e acordava para dizer quando os dias tinham passado. Quando o calendário do Michel bateu o dia 20 de agosto, os seus amigos na superfície chamaram ele para cima. Aí ele pensou, puxa vida, deve ter dado alguma coisa de errado para ele precisar sair antes da hora. Mas na verdade ele estava errado. A data certa era 14 de setembro, o último dia do experimento. Isso aconteceu porque o relógio circadiano do Sriff, sem a exposição à luz solar, ficou desregulado a ponto dele achar que só tinham passado 35 dias, quando na realidade foram 60. Isso mostra que, para se manter ajustado, o nosso relógio circadiano precisa do sol. A luz que entra pelos seus olhinhos avisa se é dia ou se é noite para o seu núcleo supraquiasmático. É uma estrutura do sistema nervoso que atua mais ou menos como se fosse um relógio central, ajustando todos os outros relógios menores do corpo. E o metabolismo precisa muito desse relógio natural. Então, trocar o dia pela noite pode acabar tirando o seu relógio interno de sincronia com os processos básicos de manutenção do seu corpinho, o que leva então a uma propensão maior a diabetes, obesidades e doenças assim. E ainda que pareça que tem uma espécie de centralização desse tempo no cérebro, a percepção do tempo ainda é um trabalho coletivo do seu organismo. Todas as células do seu corpo têm um tic-tac, um reloginho próprio que funciona com base na fabricação e degradação cíclica de proteínas. E todos esses dados objetivos do seu corpo se misturam ainda com as suas emoções, as suas memórias e a atenção que você dedica ou não a uma tarefa, ao presente. Tudo isso junto, toda essa salada, culmina na percepção subjetiva do tempo. Mas ainda que essa percepção seja subjetiva, seja individual, existe uma ilusão compartilhada de que o tempo passa mais rápido conforme a gente envelhece. Uma primeira hipótese para explicar isso foi formulada no fim do século XIX pelo filósofo Paul Genet. E ela funciona mais ou menos assim. Imagine o seguinte, quando você tem 5 anos, um ano representa 20% da sua vida. Bastante coisa. Então, um ano é bastante tempo. Mas esse peso proporcional cai para 2% quando você tem 50 anos. Aí, os anos parecem cada vez mais curtos. Isso faz, obviamente, bastante sentido matemático.
mas é discutível o quanto que o nosso cérebro funciona assim. Nós, por exemplo, armazenamos memórias de longo prazo com base na importância, na verdade, que a gente atribui aos acontecimentos, não o tempo de duração. E a quantidade desses acontecimentos num determinado período de tempo é o que determina a nossa percepção do quão longo ou curto foi esse período de tempo. Daí a hipótese preferida atualmente. Nós sentimos que o tempo passa mais devagar quando estamos vivendo coisas memoráveis com mais frequência. Então, se você tem um ano em que aconteceram muitas coisas interessantes, ao final você vai ter a sensação de que aquele ano foi longo. Agora, se você teve um ano que você só trabalhou, só praticou a tua rotina, ao final do ano você vai ter a sensação que aquele ano passou muito rápido. Mas isso foi, na verdade, a quantidade de memórias que você fez e deixou de fazer que vão afetar a tua percepção do quão longo ou curto foi aquele período de tempo. Entendeu agora? Algumas pesquisas apontam que os acontecimentos mais memoráveis, os acontecimentos mais marcantes, se concentram normalmente no período da adolescência e da juventude. Os psicólogos têm até um nome para isso, chama Emerson Bump. Só que ali passa-se o tempo, começa a vir a rotina de trabalho, os filhos, exercícios, faculdades, pós-graduação, coisas assim, e tudo isso torna o tempo uma maçaroca indistinta. E aqueles checkpoints, aqueles eventos esparsos que normalmente nós adoramos quando somos crianças ou adolescentes, como Natal, férias, Páscoa. Então, esses checkpoints acabam perdendo importância. E daí tudo parece uma coisa só. E daí você olha para os seus anos mais recentes, não tem tantos eventos dignos de nota para orientar o teu senso de duração, e aí você acaba achando que tudo passou muito rápido. E isso vai se repetindo, ano após ano. E quando você vê, passaram 10 anos, mas para você não foi nem a sensação nenhuma. Mas o buraco é um pouco mais embaixo. Algumas pesquisas detectam que, no mundo contemporâneo, essa sensação que o tempo voa não é uma coisa só para pessoas mais velhas. É, na verdade, comum a todas as faixas etárias. Isso porque essas pesquisas apontam que o tempo parece passar mais rápido quando uma pessoa se sente mais atarefada. Um experimento do psicólogo Steve Baum mostrou isso entrevistando 300 idosos entre 62 e 94 anos no Canadá. Desses, 60% disseram que o tempo passava mais rápido agora. E esses indivíduos eram geralmente os mais ativos do grupo, que se sentiam mais joviais e tinham um propósito de vida. Enquanto aqueles que sentiam que o tempo na verdade passava mais lentamente estavam mais propensos a apresentar sintomas de depressão. Para vocês entenderem como isso se linka com essa sensação atual do tempo passar mais rápido, a gente precisa um pouco de contexto histórico. Inicialmente, a espiral de progresso tecnológico que começou lá na Revolução Industrial parecia um progresso libertador dos seres humanos. Afinal, com máquinas fazendo trabalho duro para a gente, sobraria mais tempo para a gente se dedicar ao ócio, às artes, aos hobbies. Só que essa utopia não foi bem desse jeito. Mas ainda assim, chegamos em 1931, o economista John Maynard Keynes publicou um ensaio bem interessante chamado Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, imaginando como seria o mundo um século depois, em 2031, com base nos progressos econômicos das décadas anteriores. O Keynes previu que o padrão de vida seria tão melhor que ninguém precisaria trabalhar mais do que 3 horas no dia, com tempo livre de sobra, graças aos avanços da modernidade. Então, passaram quase 100 anos, afinal 2031 está logo ali, e o sonho de Keynes não parece nem estar no horizonte. No século XXI, os expedientes acabaram flexibilizados e o horário comercial de uma série de trabalhadores de escritório acabou se estendendo informalmente. Para não falar também dos autônomos que prestam serviços via aplicativos de carona ou delivery e precisam submeter a jornadas longuíssimas para extrair uma remuneração razoável de tarifas bem baixas que volta e meia flutuam ao sabor dos algoritmos. Com o avanço da tecnologia, também criamos notebooks e celulares que permitiram levar o trabalho para casa e borrar as fronteiras entre o trabalho e o tempo de ócio. Então, não é incomum ver pessoas respondendo mensagens via WhatsApp do trabalho mesmo depois que acabou o expediente. E uma das hipóteses psicológicas que explicam essa sensação de passagem do tempo mais rápida diz que quanto mais acontecimentos nossos sentidos percebem, mais rápido é o nosso ritmo interno. Uma pesquisa dirigida pelo psicólogo Peter Tse, da Universidade de Dartmouth, mostrou que um evento parece durar mais tempo quando prestamos atenção nele. Quando você pega essa informação e liga com o feed infinito de uma rede social, onde a nossa atenção vai sendo disputada por vários posts, uma sequência bem rápida em que a gente não consegue prestar atenção em nada direito, aí você percebe que o tempo voa. Para você foram 10 minutinhos olhando o TikTok, mas na verdade passaram 2 horas. E nesse mundo acelerado, ter tempo
acabou se tornando um privilégio. Luiz Mauro Sá Martino, autor do livro Sem Tempo para Nada, explica que a aceleração do tempo, essa que a gente sente, afeta todo mundo sente ela. Mas a capacidade de combater essa aceleração varia de acordo com a desigualdade social. Para vocês entenderem, as horas de ócio são bem mais aproveitadas por quem pode ir para o trabalho de carro ou morar perto do escritório, sem precisar passar 2 horas no ônibus lotado para começar o expediente. Tempo é dinheiro. E isso é bastante curioso, porque o dinheiro ele não compra tempo, mas compra um carro ou um apartamento mais perto do seu emprego, mais perto dos serviços básicos, e tudo isso é sinônimo de tempo, principalmente em metrópoles mal planejadas no Brasil. Então, quem é mais rico, paradoxalmente, tem mais tempo livre e consegue ser mais produtivo no tempo que passa trabalhando. Isso mostra como tempo livre é uma coisa fundamental, um ativo escasso nos tempos de hoje. E conseguir tempo livre tem se tornado um super problema. O sociólogo alemão Theodor Adorno questionou já lá no final dos anos 60 se a gente não estava planejando os nossos momentos de descanso como se fossem momentos de trabalho. O que o Adorno queria dizer é que quando temos tão pouco tempo livre, o lazer vira um imperativo, uma obrigação. E aí a gente acaba voltando para a lógica de produção, mas agora o que a gente quer é produzir descanso. E aí o tempo livre precisa oferecer o máximo de diversão possível. E por isso precisa então ser organizado minuciosamente igual um trabalho. E quando até o descanso vira espaço para produção, ninguém nunca descansa. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho diz que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de síndrome de burnout. E isso é bem perceptível. Afinal, se você não consegue acordar cedo, malhar, tomar um café da manhã balanceado, ler um livro, ir para o trabalho, resolver 20 tarefas, voltar para casa, preparar uma janta com o teor de proteína adequado para o seu corpo, assistir o jornal para ficar bem informado e, obviamente, a série do momento, afinal, você quer descansar um pouco, sem contar aquela meditaçãozinha antes de dormir. Se você não faz tudo isso, você sente que você é uma fraude, porque é o que todo mundo faz no seu Instagram. Todo mundo tem esse tempo. Então isso mostra que essa sensação de não ter tempo é na verdade um surto coletivo interpretado como um problema individual. E essa aceleração deixa a gente também com menos tempo para as relações sociais. Muitas pessoas acabam dormindo menos e saindo pouco com os amigos, pouco com a família, para conseguir bater as metas de produtividade que são incompatíveis com 24 horas. E aí você começa a ver que o cansaço vira um problema social crônico. E não existe um remédio, uma solução individual para um problema coletivo. Mas claro, algumas coisas podem partir de você. Limitar o uso das redes sociais é uma excelente forma de começar a tomar de volta um pouco do tempo perdido. E já existem algumas tentativas de soluções coletivas. Você vê de volta a discussão do fim da escala 6x1, que é bem comum para quem trabalha com comércio, onde tem 6 dias de trabalho e só 1 para descanso. E algumas empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, já começaram a trabalhar numa escala 4x3 com um fim de semana maravilhoso de 3 dias. Outros países já tentam limitar o alcance do trabalho fora do horário de serviço. Desde 2017, a França reconheceu o direito dos trabalhadores de se desconectarem depois do expediente. Em 2019, Portugal também proibiu mensagens profissionais depois que as pessoas batessem o ponto. Tudo isso mostra como as pessoas estão tentando se assenhorar do seu tempo novamente. E uma situação bem interessante, parecida com essa, aconteceu lá em 1871, quando revolucionários na França sonhavam com essa ideia. Nos primeiros dias de uma revolta, que se tornou a que a gente chama de Comuna de Paris, os operários começaram a atirar contra os relógios públicos. Era a forma deles dizerem que queriam ser donos do próprio tempo. Eu, por exemplo, só dando um testemunho para vocês, odeio usar relógios ou ficar perto de relógios quando eu estou de férias. E adoro a sensação quando alguém me pergunta que dia é hoje. E eu fico pensando e chego à conclusão que eu não faço a menor ideia. Isso é maravilhoso. Mas voltando, tempo é dinheiro. E essa equação é bastante cruel quando você analisa nas minúcias, porque dinheiro você consegue recuperar, mas o tempo não consegue. E se tempo é dinheiro, tudo tem que ser produtivo. Ver esse vídeo, por exemplo, pode ser considerado uma perda de tempo. Afinal, você não está produzindo nada de valor monetário, só obtendo conhecimento e prazer. E tudo isso que eu contei para vocês nos mostra que, de fato, talvez o relógio esteja girando mais rápido, principalmente quando a gente está sobrecarregado. Mas é importante também que você não esqueça que o relógio também corre bem rápido quando a gente está feliz,
e entretido. Então, se não tem como impedir que o tempo voe, faça então que ele voe por um bom motivo. Aproveite o seu tempo e dê bastante valor para ele. Você concorda com isso? Você valoriza o seu tempo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu já vou deixar para você o meu testemunho. Eu, por exemplo, não gosto muito de assistir filmes muito diferentes durante a semana, porque eu não gosto de correr o risco de assistir um filme ruim e acabar estragando o final do meu dia. Então eu acabo preferindo não experimentar coisas diferentes, porque eu tenho pouco tempo de descanso. Prefiro muito mais deixar para um fim de semana, um feriado, assistir coisas muito diferentes, porque se for um filme muito ruim, eu tenho tempo de assistir outro e salvar o dia. Mas eu quero saber, você tem essa sensação também de que você precisa produzir um melhor descanso, de produtividade, de que o descanso tem que ser o melhor porque você tem pouquinho tempo? Me conta, eu realmente quero saber. Deixa aqui embaixo. Não esquece também de deixar um like se você gostou do vídeo. Se você amou, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para ficar atualizado. Se você gosta de temas como esse, eu vou deixar o vídeo aqui do lado sobre como você pode se livrar da procrastinação. Mas, caso você goste de temas mais sociais, eu vou deixar o vídeo sobre justiça com equidade, que é excelente. Eu já estou aguardando você lá. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.